Bem-vindos à nossa disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócio. Hoje nós faremos a nossa primeira aula, uma aula introdutória, mas não menos importante. Vamos abranger vários conceitos novos em relação aos negócios digitais, uma transformação da nossa sociedade sem precedente e que não vai voltar, né? Então, um tema muito importante para a nossa aula. O que nós vamos ver então hoje? Compreender o conceito de negócios tradicionais e digitais, identificar as principais diferenças entre eles, analisar o impacto da tecnologia nos negócios e explorar alguns exemplos, né? Sempre bom ter exemplos. Então, o que são negócios tradicionais? Negócios tradicionais são esses feitos de cimento, parede, tijolo. Em inglês a gente fala brick and mortar, ou seja, realmente negócios em que você entra e interage fisicamente com eles. Um exemplo óbvio que a gente pode dar é da academia. Você tem que ir na academia, você tem que tocar, você tem que ir lá estar presencialmente. Todavia, muitos outros negócios já estão partindo ou já partiram para uma organização completamente online, pautada na internet. Os negócios tradicionais, normalmente, eles têm muito mais processos manuais e são também não tão automatizados como os digitais. E ainda, a gente tem um contato bastante intenso com o cliente e face a face. Então, são negócios que já vêm de muitos anos, bastante tradicionais, familiares ou não familiares. Já os negócios digitais, eles vão surgir na década de 90 com o boom da internet, mas eles acabam se tornando realmente uma realidade no período pandêmico, onde muitas empresas que eram tradicionais passaram a ser virtuais, ou empresas que eram tradicionais se viram necessariamente pressionadas a ter um lado ou uma parte da sua operação digital, ou ainda empresas que nasceram digitais, né? Que já nasceram com a internet e já aplicando as tecnologias disponíveis. Os negócios digitais, eles são muito mais automatizados, mais produtivos, eles são ancorados em toda a internet. Então, eles vão ser feitos, obviamente, de websites, redes sociais, aplicativos e inteligência artificial e todas as outras tecnologias que nós temos de estruturação de dados e processamento de dados. Um exemplo que a gente pode dar é o Nubank, que é uma empresa que conseguiu, de fato, fazer um modelo de negócio totalmente online. Então, se a gente puder fazer uma divisão, ou melhor, uma tabela de diferenciação, né, entre os negócios tradicionais e digitais, nós podemos trabalhar 4 conceitos. O primeiro é o canal de venda, que no digital ele vai ser online e no tradicional ele vai ser físico. A escalabilidade, que é a capacidade de você repetir esse negócio em diferentes regiões geográficas no mundo inteiro, em que o digital vai ser global, né, sem limites, e o tradicional vai ser limitado à sua região geográfica. A interação com o cliente no tradicional vai ser presencial e no digital vai ser online, virtual. O modelo da operação no tradicional normalmente é mais manual ou tem mais interação física, humana, enquanto que o digital ele é bem automatizado. Maravilha, gente. E aí a gente tem o impacto da tecnologia nos nossos negócios. Como que ele vem mudando a tecnologia? Nossa, mudando muito, né? Uma das questões importantes dessa mudança é a automatização dos processos. Então, processos antes que eram feitos de forma manual, analógica, com registro e com o uso de muitos profissionais, hoje ele pode ser feito com poucos profissionais e com o apoio dos sistemas de informação. Aliás, um grande marco da transição do negócio tradicional para o negócio digital é justamente o ERP, né? O Enterprise Resource Planning, que é o sistema de informação que integra todos os dados das empresas. Então, nesse caso, nós tivemos então um grande ganho de produtividade, minimização de erros, desperdícios,
com a passagem da gestão de empresas analógica para a gestão de empresas digital. Além disso, nós estamos tendo muitos desdobramentos da inteligência artificial que nós nem sabemos ainda onde vai parar. Mas o que a gente já sabe é que a capacidade de rastreamento do comportamento do consumidor, que a inteligência artificial consegue fazer dentro da internet, é realmente revolucionária. Em termos de análise de dados, a gente pode falar um pouco do volume de dados, né, que é o Big Data. Antigamente, nós não tínhamos tantos dados, a gente até chamava de Small Data, chama hoje de Small Data, mas hoje o volume de dados que a gente tem é uma coisa impressionante. Então, você vai numa loja, é a câmera te filmando, é a sua digital, é o seu pagamento, a nota fiscal, o seu cartão. Você gera milhões de dados para a empresa numa só interação. E esses dados, eles vêm de diferentes extensões, de diferentes formatos. Então, não é fácil da empresa combinar tudo, né? Imagem de câmera com log do sistema, com padrão de consumo que vem do ERP. Então, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir conjuminar esses dados. Esse é o desafio do Big Data, né? Que é um volume grande de dados, uma variedade de dados e uma velocidade de dados, dados que vêm quase simultaneamente. Isso para falar alguns Vs, né? Tem outros Vs ainda. Então, a empresa ela acaba tendo uma dificuldade muito grande de conseguir fazer essa transição de análise de dados, né? Porque antes o que era feito de uma forma informal ou através do histórico do padrão de ticket médio, de quanto se compra na empresa, passa a ter então além de uma importância, um valor muito maior, mas também uma dificuldade maior de fazer, porque exige uma qualificação e uma tecnologia, um domínio de tecnologia maior. Os insights que a gente consegue tirar do Big Data também devem ser aqui mencionados, porque são insights muito valiosos e a empresa que consegue passar pela transição da Small para Big e consegue ter uma área que faça essa análise de dados, vai ter, sem dúvida, uma vantagem no seu planejamento estratégico e na concorrência. Outra questão importante é a questão do trabalho remoto. O trabalho remoto modificou também como as pessoas vivem, as suas relações entre vida e profissão, questões ligadas a estresse, burnout, mas também aumento de produtividade. As empresas acabaram entendendo que algumas atividades podem ser feitas totalmente remotas, no home office, que isso diminui custos, aumenta a produtividade, enfim, houve toda uma mudança de sistema de trabalho no mundo em função da tecnologia. Então, a tecnologia impactou severamente o mundo das empresas, não foi só uma coisa ou outra, não. E para terminar, a gente pode falar também da cultura, né? As pessoas também mudaram, as pessoas também fazem suas compras hoje online, elas têm os aplicativos, elas estão extremamente acostumadas com o mundo virtual e passam hoje a ter uma vida virtual e uma vida física, praticamente, né? Por isso a gente usa muito a questão dos personas quando a gente trabalha com organizações digitais. Mas nem todas as empresas ainda estão 100% adaptadas. Ao contrário, as empresas estão correndo atrás de conseguir profissionais que consigam lidar com tantas ferramentas. Hoje, um menu de ferramentas, e muitas vezes as empresas têm dificuldade de enxergar o valor e conseguir arranjar essas tecnologias em prol da sua estratégia. Então, um exemplo que eu já falei para vocês é o ERP, que realmente mudou a nossa forma de fazer negócios. E um outro exemplo de mudança cultural foi justamente as reuniões online, né? Como que nós começamos a fazer reuniões online após a pandemia, utilizando o Teams, o Google Meet, essas ferramentas que antes eram consideradas ferramentas acessórias, né? E passaram a se tornar fundamentais. Também temos diferenças hierárquicas e estruturais entre negócios tradicionais e digitais. Hierarquicamente, a organização tradicional ela vai ser mais rígida, com mais camadas definidas e mais verticalizada, ou seja, onde a hierarquia é mais top-down. E a digital, ela vai ser o contrário, né? Vai ser uma empresa onde se trabalha mais em equipe, as decisões são mais horizontalizadas, existe mais colaboração na decisão.
Em termos de comunicação, elas também são bastante diferentes, né? Normalmente a empresa tradicional, ela tem uma comunicação centralizada, né, de cargo a cargo, de cima para baixo. E a digital, ela tem decisões ágeis, baseadas em dados, em tempo real, e a comunicação flui muito melhor através das ferramentas online. E, por fim, a escalabilidade, né? A organização tradicional tem um limite de escalabilidade, enquanto que a digital não, potencialmente, pode atingir todo mundo. Então, o exemplo clássico é uma fábrica tradicional versus uma startup com equipe multidisciplinar. Muito bom. E agora vamos falar de alguns exemplos, então. Nós temos o Banco Original, que foi o primeiro banco, né, que conseguiu sair do modelo tradicional, não sendo um banco, não sendo um grupo bancário, mas conseguiu gerar uma solução financeira completa para o cliente, para o usuário final, 100% digital. Tivemos um exemplo do iFood, que acabou resolvendo o problema de muitas pessoas que têm dificuldade de fazer as suas refeições e gerou muita praticidade. Claro que nós temos vários problemas em termos de precarização do trabalho, da gig economy, da economia compartilhada, de plataforma, né, que seria o dark side de todas essas economias de plataforma. Existe o lado bom e o lado ruim, mas o lado bom é justamente como o consumidor consegue ter os seus desejos e necessidades atendidas. O Magazine Luiza, que fez um trabalho muito interessante no momento em que ele conseguiu integrar o físico com o digital e manteve as lojas físicas em menor número, mas hoje a maior parte do faturamento vem do digital. E ele consegue integrar muito bem essas duas facetas, inclusive com o aplicativo e com o conceito de marketplace, né, em que ele trabalha com vários fornecedores dentro do mesmo hub de loja. Além disso, o Magazine Luiza também ele tem o esquema do omnichannel, ou seja, ele vende em qualquer canal, né? Então, é uma empresa que é um exemplo de como integrar o físico com o digital. Por fim, também podemos falar da Hotmart, né, que é a empresa brasileira de vendas de produtos digitais, principalmente cursos, né? É uma empresa que consegue ter vários fornecedores e um só aplicativo para todos os consumidores. Como é que está o Brasil nesse cenário? Bem, o e-commerce no Brasil vai crescer muito, né, em função da segurança, em função do clima, em função da superpopulação das cidades, em função do custo logístico de transporte, de se deslocar no Brasil. Então, o e-commerce ele só tende a crescer, todas as previsões estão bastante claras. A digitalização das pequenas empresas está acontecendo de uma forma bastante acelerada, então aquele mito de que a digitalização da pequena empresa é cara e impossível, não existe. Inclusive o Sebrae tem um trabalho bem forte de apoiar e dar subsídio para que essas empresas consigam, subsídio eu digo de qualificação, né? Não subsídio financeiro, para que elas consigam de fato fazer a transição de uma forma bem tranquila. Então, para o Brasil, nós temos muita oportunidade. E aí, os estudantes, né, que estão querendo trabalhar com isso, têm um mercado de trabalho que vocês mesmos podem criar, né? A partir até dos projetos integradores, a partir da ideação que vocês tiverem de startup e todo o ferramental que vocês têm durante o curso, para vocês criarem o próprio trabalho, aproveitando essa grande onda digital. E aí, gente, para a gente finalizar, é importante a gente entender que a tecnologia não é um meio, não é um fim, é um meio. Então, a tecnologia ela é só uma forma de fazer as coisas. A tecnologia em si, sem pessoas, sem processos, sem estrutura, ela não vai gerar valor. Ela vai gerar valor quando ela se materializa num produto ou num serviço que responde a uma dor de um cliente, né? Quando ela gera um valor em que alguém do outro lado que está comprando queira pagar por aquele benefício. E aí se dá uma transação financeira com lucro, no qual a empresa consegue crescer e prosperar, né? Então, lembrar sempre que a tecnologia é ferramenta. E a integração do físico e do digital pode ser a chave do sucesso. A inovação contínua
é essencial para a competitividade. Nós vamos ver bastante isso durante a disciplina. Conforme nós vamos aprendendo sobre a filosofia Lean de produção enxuta, a gente vai entendendo que toda inovação, ela nunca tem um começo e um fim, um 0 e 1. Não, ela acontece diariamente num fluxo orgânico em que a empresa vai se autoajustando e inovando de maneira sempre incremental, até que hajam rupturas e mudanças grandes de mercado. Mas é isso, então, agradeço a presença de vocês, a atenção. Vou deixar só algumas perguntas e de discussão. Primeira, como você vê o futuro dos negócios digitais no Brasil? Eu já dei bastante dica, né? Futuro positivo. Você prefere comprar em lojas físicas ou online? Então, isso é muito legal, porque às vezes você vai numa loja física, você olha um produto e fala, ah, não, isso aqui eu vou comprar na internet, muito mais barato. E às vezes você está online, você está olhando um produto e você fala, não, isso aqui eu preciso experimentar, eu preciso tocar, eu preciso ir numa loja física para eu conseguir comprar. E, por fim, como os pequenos negócios conseguem se adaptar a essa era digital? Então, usando as tecnologias abertas, sem custos. E o maior impasse para que as pequenas fiquem digitais não são as tecnologias, são as pessoas serem qualificadas para utilizar essas tecnologias. Por isso, gente, nós temos tanto conhecimento divulgado sobre as tecnologias, sobre gestão de tecnologia, e é importante que vocês, então, absorvam o maior número de informações possíveis sobre elas, para que quando vocês abram a própria startup, que eu acho que pode ser sim uma oportunidade de negócio para vocês, ou quando vocês estiverem trabalhando, que vocês sejam capazes de enxergar problemas que as tecnologias podem resolver, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa primeira aula da nossa disciplina inteira. Nos vemos, então, nas próximas aulas. Muito obrigada!